na parte de domingo, nossa condição. O que Jesus diria sobre o seu relacionamento com Ele hoje? Talvez diria que está firme, ou reconheceria que no passado esse relacionamento já foi melhor. O que Jesus diria sobre o seu povo nestes últimos dias da história? Na verdade, ele já disse isso na carta que escreveu para Laodiceia, em Apocalipse 3, versos 14 a 22. Mas o que Jesus falou na carta de Laodiceia não é nada elogiável, não é nada bom. O que Jesus falou da condição espiritual da igreja no período de Laodiceia é terrível, é uma repreensão, não tem ali nenhum elogio. Queridos, Jesus começa a carta escrita para a Laodiceia se apresentando como a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Uma testemunha assim não distorce os fatos, fala com clareza e fala com honestidade. Então vamos ler a carta que Jesus escreveu para nós. Nós somos a igreja de Laodiceia. Vamos ler então Apocalipse 3, abra sua Bíblia, Apocalipse 3 e os versos 14 a 17. Aqui Jesus está falando: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Jesus é a testemunha fiel porque ele não distorce os fatos, ele fala a verdade da nossa condição espiritual e também revela fielmente o Pai para nós. Ele é uma testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Por que o princípio da criação de Deus? Foi ele quem deu princípio à criação. Foi ele quem deu origem a todas as coisas. Foi ele que estava lá no princípio, quando em Gênesis 1:1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele foi quem deu início, princípio, origem a toda a criação, porque ele criou todas as coisas e sem ele nada do que foi feito se fez. Exatamente como diz João capítulo 1 e os versos 1 até o verso 3. E aqui Jesus continua falando no verso 15: conheço as obras que você realiza. Ninguém escapa dos olhares de Deus, olhares de amor. Mas o olhar de Deus lê os nossos pensamentos, entende nossas intenções. Conheço as obras que você realiza. Ninguém pode esconder nada de Deus. Que você não é frio e nem quente. Olha a tragédia. Isso é terrível para a condição espiritual da igreja de Laodiceia. Você não é frio e nem quente. Então você é morno. E aqui diz Deus: quem dera você fosse frio ou quente. Quem dera você fosse incendiado pelo Espírito Santo. Ou então um ateu, um incrédulo, ou seja, frio. Mas você nem é um incrédulo e ateu e você nem também é incendiado pelo Espírito Santo. Você é uma pessoa morna. Essa é a condição da igreja adventista do sétimo dia. É também a condição dos cristãos do tempo do fim. Meu querido irmão, assim porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Diz aqui, vomitá-lo da minha boca. Jesus está sendo muito categórico e muito claro ao falar com a igreja de Laodiceia. Sem nenhum elogio, mas cheio de repreensões. Ele diz: estou a ponto de vomitar você da minha boca. Por quê? Porque somos um povo arrogante, donos da verdade. Mas Jesus está do lado de fora, batendo, pedindo para entrar. Veja a condição. Cremos muitas vezes nas doutrinas verdadeiras, porque o nosso corpo de doutrinas é impecável e irrefutável. Mas não são doutrinas que salvam. É Jesus que salva. É o Senhor das doutrinas que salva. E nós não temos Jesus Cristo dentro. Porque esta carta diz no Apocalipse 3:20: eis que eu estou à porta e bato.
Se alguém abrir a porta, eu entrarei. Portanto, meu querido irmão, a permissão para Jesus entrar é o principal fator. Não existe salvação fora de Jesus. Nem mesmo as doutrinas de Jesus podem salvar você. Mas Ele pode. Foi Ele que morreu na cruz. Foi Ele que ressuscitou e subiu ao céu. É Ele, Jesus, que voltará para nos buscar. Então aqui diz, você diz, olha, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Isso é o que a igreja está falando? É isso que a igreja, mesmo que não fale, pensa assim, sou rico, estou bem de vida, nossa igreja está bem, não precisa de nada. E então Jesus, ele diz a verdade, claramente, ele rasga o verbo, dizendo, mas você não sabe que é infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Essa é a condição da igreja. Jesus está falando comigo e com você, cristãos que vivemos nos últimos dias. Ele diz que nos conhece e sabe como nós estamos. Não somos quentes e nem frios. Aos nossos olhos, não precisamos de nada. Vivemos dia após dia passando momentos com Deus e pensamos que isso é suficiente. Mas não. Precisamos muito mais de Jesus do que conseguimos perceber. Se ao menos fôssemos intensos em nosso amor e dedicação por Ele, ou escolhêssemos viver longe dele. Para Deus, isso seria melhor do que a mornidão. Jesus diz que está prestes a nos vomitar da sua boca, porque espiritualmente o nosso sabor reflete exatamente o nosso estado. Contudo, Ele ainda não fez isso. Ao contrário, está nos chamando a tomar decisões corajosas hoje mesmo. Meu querido irmão, a palavra mornidão já não faz muito efeito nos ouvidos dos laodiceanos. Então, vamos falar a verdade. Mornidão significa apostasia. Esta é a condição espiritual da igreja de Laodiceia. Está apostatada, cheia de doutrinas verdadeiras, mas sem Jesus, porque Ele está do lado de fora. Qual é o conselho de Jesus, então, para a Laodiceia? Apocalipse 3, verso 18 e 19. Aconselho que você compre de mim ouro refinado no fogo. O que é esse ouro refinado no fogo? É o ouro do amor, a fé que opera pelo amor. Isso significa que nós não temos este ouro do amor de Jesus Cristo, esta paixão por Jesus Cristo, este amor para com nossos semelhantes. Se Jesus está aconselhando você e a mim a comprarmos, é porque nós não temos. Ele está oferecendo esta mercadoria celestial, o amor, que é o ouro provado no fogo, porque diz aqui, para que você seja de fato rico, precisamos nos amar uns aos outros como Cristo nos amou. O amor e o que mais? Compre vestes brancas para se vestir. Por que Jesus está falando compre vestes brancas para se vestir? Se nós já tivéssemos as roupas brancas, se nós já estivéssemos vestidos pelas vestes brancas. Mas não, ele está dizendo, você não está vestido com a veste branca. Eu estou dizendo para você comprar sem dinheiro, mas receber de mim as vestes brancas para se vestir e cobrir a nudez causada pelo pecado. Compre de mim vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente. Então, meu querido irmão, o ouro provado no fogo é o que Jesus quer dar para você e para mim, é o amor. É a fé que opera pelo amor. A vestimenta branca é a justiça de Cristo, é a salvação pela fé. A justiça de Cristo, primeiramente imputada a nós através da justificação pela fé e depois comunicada para você e para mim através da santificação que dura a vida toda. E finalmente Jesus oferece também o Espírito Santo. Ora, se a igreja de Laodiceia estivesse cheia do Espírito Santo, Jesus não estaria oferecendo e falando, olha, você precisa receber de mim o colírio do Espírito Santo. Vejam as palavras de Jesus, aqui diz no verso 18, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver.
Então, existe aqui uma miopia espiritual. A igreja de Laodiceia está míope, porque ela pensa estar rica e abastada, mas Jesus enxerga a verdadeira condição e diz: vocês não têm o Espírito Santo, vocês não estão vestidos da justiça minha, a justiça de Cristo, e vocês não têm o amor puro e verdadeiro representado pelo ouro. Por isso, vocês precisam comprar essas mercadorias celestiais, sem dinheiro, mas eu estou oferecendo para vocês. Queridos, aqui diz no verso 19, aqui diz: eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Jesus está suplicando arrependimento. Arrependimento dos cristãos de Laodiceia, para que se salvem, para que permitam que Jesus entre na vida deles, no lar deles, na igreja deles. E entrando Jesus Cristo, ele vai trazer consigo o quê? As mercadorias celestiais. É quando Jesus entra na sua vida, é que ele traz o ouro provado no fogo, a vestimenta da justiça dele e o colírio do Espírito Santo. Meu querido irmão, na antiguidade, compras quase sempre envolviam trocas, um bem trocado por outro. E é isso que Jesus propõe, uma troca. Ele nos convida a entregar nossa indiferença em troca do seu ouro, das suas vestes brancas e do colírio espiritual que só ele pode oferecer. Jesus deseja nos tornar ricos aos seus olhos, cobrir-nos com as suas vestes perfeitas de justiça e abrir nossos olhos para enxergarmos que um relacionamento real e constante com Ele muda tudo. Ele, Jesus, nos oferece tudo do que precisamos, sobretudo porque não conseguimos prover por nós mesmos aquilo de que mais carecemos. Somente Jesus pode fazê-lo e o fará se aceitarmos. Se você olhar para si mesmo e reconhecer a sua verdadeira condição espiritual, isso vai causar dor, desespero, mas não se desanime, porque Jesus ama você, laodiceano, e por isso está oferecendo a mercadoria celestial. Que esperança você encontra nas palavras de Jesus que estudamos hoje? Ele quer entrar, ele aguarda você abrir o coração e dizer: entre, Jesus, faça parte da minha vida, entre na minha vida, no meu lar, entre na minha cozinha, na minha geladeira, controle aquilo que eu como e bebo, entre nos quartos dos nossos filhos, remova todo o lixo que existe ali dentro dos quartos, dentro da sala, dentro da casa, remova o lixo do mundanismo. Queridos, Jesus quer fazer uma reforma total na nossa casa, na nossa vida, na nossa igreja. Aleluia!